Então, hoje nós vamos continuar falando de todos os benefícios que nós podemos receber individualmente e mundialmente, porque quando eu mudo, o mundo muda, a partir do nosso empenho, daquilo que nós desejamos construir para nós e para o mundo, porque o ego, ele sempre quer para si. Então, por exemplo, lei da atração. Quem é que está preocupado em usar a lei da atração para o planeta Terra? As pessoas aprendem, mas elas querem usar em benefício próprio. Não está errado, mas é para você e para o mundo e para você. Você e o mundo são uma coisa só. Então, por que é que as pessoas atraem alguma coisa e depois perdem? Porque não está pronta. A pessoa não está pronta, certo? Então vou ler só a última sentença de ontem, porque ela é muito importante. Porquanto, quanto mais vos colocardes a serviço do progresso do espírito individual e mundial, porque se você muda, o mundo muda, tanto mais depressa ireis reconhecer que vossa vida se torna mais completa e mais benéfica. Por quê, gente? Porque tudo que vai volta. Tudo que vai volta. Se eu emano amor, volta amor para mim. Se eu emano abundância, volta abundância para mim. Se eu desejo a felicidade do outro, a felicidade vem para mim. Porque tudo é uma questão do quê? De lei. São leis que regem, né? O nosso planeta. Esse total investimento é inesperado. Esse total investimento é esperado de todos que desejam submeter-se ao controle do mestre e obediência a ele. Porque anteriormente nós já falamos, né, da nossa conexão com o mestre. Cada um tem um mestre, na verdade nós temos vários, mas tem aquele que é o principal, né? Eu posso ter todos os mestres dos 7 raios e além dos 7 raios, né? Por exemplo, esse grupo aqui tem 2 mestres, Saint Germain e Sai Baba. De qual raio ele é? Ele não aparece como Chöhan do raio, do 7º raio, mas ele está coligado a um raio, porque todos os raios são energias, né? E essas energias que nós captamos todos os dias, como o ar que nós respiramos, nós captamos estas energias. Nós somos reabastecidos por essas energias divinas enquanto nós dormimos. Porque aí a mente não interfere, né? Todo o corrupto e o bonzinho, ou o que se diz bonzinho, né? Porque o que é realmente bonzinho não se diz bonzinho. Ele não diz nada, ele fica na dele. Aí é o que eu quero dizer, que o ego já começou a ficar menorzinho. Às vezes guarda, ele fala, ai, como eu tô bem na fita, né? Guarda para ele, já é um progresso. Depois vira uma coisa tão corriqueira que você nem vai ficar contente com você mesmo, né? Porque lá no começo, quando é importante, né? Pro ego espiritual, a gente quando acerta, quando você sente que você passou com 10, né? O seu ego, ele vai se sentir satisfeito. É o ego espiritual. E depois o ego espiritual também é dissolvido para ser aniquilado? Não, ele é transmutado para frequências mais elevadas, como de uma supraconsciência, né? Já que o nosso ego, ele tem essa relação com a nossa personalidade, com a nossa mente, né? Com a nossa consciência. Consciência, ela, como nós sempre dizemos, ela é graduada. Ela vai desde uma consciência minúscula, né? Até uma consciência mais elevada. E então, quando nós entramos nesse caminho, dessa coligação com o nosso mestre, tudo que nós queremos é avançar. Isso é a nossa meta. Não quer dizer que você vai ter que entrar para um mosteiro ou alguma coisa assim. A vida, ela começa a ser mais gratificante do que quando você estava vibrando na terceira dimensão. Porque quando você só conhece a terceira dimensão, você acha que os prazeres, que nós falamos disso, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente, né? Dos prazeres terrenos, prazeres da carne em todos os sentidos, né?
incluindo da churrascaria, não sei se vocês sabem, né? Quem fala muito sobre isso são espíritas, ou livros que os espíritas adotam muito, como os livros de Ramatiz, né? O mestre Ramatiz, ele diz, né? E os discípulos, aqueles que se conectam com ele, que tem fila de seres desencarnados na porta de churrascaria esperando para entrar, para comer um pedacinho de carne. Não sei se vocês sabem disso, né? Inclusive, alguns dos seguidores do Ramatiz chamam churrasqueira de crematóriozinho. Subentende-se que tal união com o mestre não permitirá a intromissão de qualquer acontecimento negativo. Quer coisa melhor que isso? Não acabamos de dizer que quando você opta por deixar os prazeres da carne, a vida começa. A vida divina começa. E todas as coisas boas vão para você. Até dinheiro, até saúde, até bons relacionamentos. Então, você quer o quê? Quer coisa melhor que isso? Mas nessa altura, quando o mestre ele adentra a sua vida, automaticamente a sua presença eu sou, ela já está em você e você vivendo nela. E nesse momento, nada te tira do eixo. Você é um imã atrator de coisas boas. Então você quer continuar vivendo os prazeres da carne da terceira dimensão? Ou quer viver uma vida divina, carregada de abundância de todas as coisas boas? Você realmente vira um imã. Mas isso não se faz só por querer. Eu quero. Quanto você quer? Quanto você quer? Quanto você está empenhado em se conectar com seu mestre, né? Com a sua presença eu sou. Todas as formalidades deverão acabar sem vacilação. Todas as formalidades. Então, podemos dar várias interpretações sobre isso, mas agora eu quero falar, né? O que eu tenho percebido? No começo, a gente faz um montão de decreto, a gente tem rituais a seguir. Está errado? Claro que não. Só que conforme você vai avançando, a tua conexão, ela começa a ser tão simples, tão simplificada. É uma coisa tão singela. Que é coisa mais linda do que isso? Somos nós falando. Somos nós. Eu sou Mestre Eumória e eu sou o grande diretor divino e venho abençoar esse serviço de cura da consciência, cura consciente de cada um daqueles que nos ouve, de toda a humanidade. Gratidão, grande diretor divino, gratidão, Mestre Eumória, porque o grande diretor divino é raridade e são raros os canais que canalizam, pelo menos nem for um tantinho assim, porque a energia dele está aqui, né? Ele não é algo que se acessa assim facilmente, né? Algo energeticamente falando, um ser que aparece com constância. E então nós estamos falando daquela singeleza que há na nossa comunicação com o mestre, com os seres divinos. Quer coisa melhor do que o grande diretor divino? Quem é o grande diretor divino, né? Aqui. Esse irmão, porque nós somos todos irmãos, ocupa altas esferas dessa organização, né? Planetária, do nosso sistema. Esse é o preço que o discípulo deve pagar se desejar atingir a grande meta, a mais elevada. Mas nós começamos com os rituais, né? Para algumas pessoas coloca uma vela, acende um incenso, abençoa, coloca um livro, lê um decreto, faz uma subida vibratória. São rituais maravilhosos, porque você muda a atmosfera do ambiente onde você está. Quando você acende uma vela, um incenso, o que você quiser, coloca uma flor ali, você está compondo energeticamente um altar, entre aspas. E depois que você vai avançando, o altar é a sua própria cabecinha,
conectada ao seu coração. Quando ela saiu do altar físico, porque um evento, né, tinha ficado contrariada, o mestre, nesse dia foi o mestre Elmória, neste dia foi o mestre Elmória. Olha, gente, que lindo. Eu fiquei contrariada por conta da minha criança interior, que eu queria que acontecesse. Não sei se eu queria viajar, alguma coisa assim, e não deu certo. Eu peguei todas as coisas que estavam no meu altar, joguei pela janela, que é da minha casa é um sobrado, então, pelo menos nessa parte do meu quarto, né, porque é uma descida. Na frente da casa não é. E então, depois eu fui buscar, né? Mas eu fiquei com raiva, minha criança interior ficou muito revoltada. E depois eu montei, e daí eu falei assim pro mentor, né? Aí diz esse, que foi o mestre Elmória. Porque para mim tudo era mestre. Mestre. Onde eu vou colocar o altar? Porque depois eu tinha trocado ele de lugar, e aí eu também guardei tudo, né? Aí eu peguei o pêndulo para fazer o pêndulo, ele faz o papel de... Eu conversava com o pêndulo, eu comecei a ouvir meu coração com o pêndulo. Eu colocava o pêndulo e fazia perguntas. Se era assim, não, e talvez algo semelhante, ou talvez se ele ficasse girando assim, não tinha lado. Ou ele ia para a direita, ou ele ia para a esquerda, ou ele girava, né? E eu fui carregando o pêndulo. E onde é que o pêndulo parou? Na janela. E eu tinha uma árvore muito grande. E aí a voz me disse assim, que eu ouvi aqui e aqui, né? Esse é o seu altar. Então, a janela é simbólica, né? Da abertura dos nossos corações. Abra a janela do seu coração. Abra a janela da sua mente. Então, esse era o meu altar. E aí já não precisa mais disso tudo. Mas comece com o altar. Mas não é uma vez por semana, né? É sempre. E então, hoje mesmo, então acho que quando eu estava pensando isso, eu, Ivana, agora, eu disse assim para mim mesma, né? Nossa, agora fica mais fácil de fazer as coisas, porque às vezes nós que temos várias coisas para fazer, para você manter o ritmo todo dia no mesmo horário, o único horário que eu consigo fazer todos os dias é esse. E ainda tive um contratempo essa semana que não houve a Academia Quântica, porque eu tive que desligar o alarme da casa da Cruz de Malta, né? Então eu tive que sair correndo. E eu disse assim, agora fica mais fácil, porque eu sinto que quando eu tenho essa profunda vontade de me conectar, eu já não preciso mais. Porque este fio de conexão com a minha presença eu sou, do meu coração com a minha mente, com a minha presença, esta pequena presença, esta e esta, né, lá em cima, esse fio já está mais fortalecido. Então, é muito mais simples. Os decretos que eu uso são os decretos que eu crio com o meu coração. E eu não preciso parar, acender a vela, agora não vai dar. Então, o ritmo é o dia inteiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Tudo vai se tornando mais simples. Então, seguindo, agora presta atenção. Quanto mais progredirdes, tanto mais fácil se tornará afastar-vos dos obstáculos da jornada e você ser-vos-á um prazer peregrinar sem fardos pesados, porque todas as pedras que lá, uns 3 anos atrás, né, Maritana, a gente fazia as meditações da mochila, da mala, que tudo era carregado de pedra e que a gente tem que soltar essa mochila de pedras, e pedras são todas as nossas memórias de vidas passadas, todas as memórias dos nossos ancestrais, memórias de dor, de conceitos, de todos os tipos, né? Que são de baixa frequência vibratória. Então nós temos que nos livrar desse fardo, não jogando a mochila fora, né? Transmutando, reciclando tudo isso
em amor e luz, porque daí os elétrons que estavam presos a essas memórias, eles são libertados. Olha que coisa mais linda! Então, para quem quer entender mais sobre o poder da chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, ela tem uma potência maior que a antiga. A antiga não é boa, mas é maravilhosa, Mas a da quinta dimensão tem um plus. E nesse curso você vai aprender o que é logos, o que é uma consciência avatar, uma consciência logóica, sobre fractais, etc. Para você entender o processo evolutivo, para você aí entender por que é importante a chama violeta ou, se você puder, a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. O link para você assistir a aula de apresentação está na descrição desse vídeo, lá para baixo, tá? E para finalizar, nós zelamos pela luz em vossos corações e a avivamos quando ela tende a diminuir sob a pressão do mundo externo, porque nós sabemos, né, que o mundo externo ainda nos confunde um pouco, ofusca a nossa visão. E quando nós estamos nessa jornada, quando nós escolhemos a conexão com o mestre, né, ou com os mestres, eles nos ajudam ainda mais. Por quê? Porque a velocidade do teu progresso, né, também é medida pela tua intenção, pela lei do ritmo, né? Quando você vibra em frequências baixas, você ainda vê a hélice, o movimento das hélices, e conforme você vai acelerando, avançando na tua conexão com o mestre, né? Simplificando a sua vida, fortalecendo essa conexão do seu coração, com o seu coração verdadeiro, que é aquele da presença eu sou, esse coração verdadeiro que está aqui, né? Tem um botãozinho dele ali, aquele diamante, é o seu eu divino, e passa pelo seu mental, né? Pelo nexo. Até que chega um momento quando a coisa pega que você já não vê mais o movimento das hélices. E esse movimento corresponde à aceleração do movimento dos elétrons. Porque vocês sabem que os elétrons ficam girando em torno do núcleo. E quanto mais a tua frequência vibratória é elevada, mais rápido esses elétrons, eles giram. E quando uma pessoa tá mal, ai, tô triste, tô com raiva, tô preocupada, olha isso, olha aquilo outro, se sentindo vítima, a tua frequência vibratória é lá embaixo. Então vamos supor, tenho certeza que você conhece alguém nessa situação. Quando a pessoa está bem baixa frequência mesmo, você fala assim, mesmo, né? Você diz assim, fulano, vamos para fazer um passeio, né? Vamos tomar sol, fazer uma caminhada. A pessoa falou, não estou bem. Por quê? Porque a própria sombra da pessoa, né? Jung, essa própria sombra, ela não quer sair da sombra. Você fala, vamos fazer tal coisa, agora eu não posso. Assiste tal filme. Você passa o nome do filme para ela não vai assistir. Porque o lado negativo dela gosta. Ele precisa de mais disso para ele se alimentar. O lado negativo sombrio nosso se alimenta de mais disso. O lado negativo no mundo se alimenta da negatividade das pessoas. Então é como se a sombra estivesse a serviço da escuridão. A nossa sombra está a serviço da escuridão. Gente, olha que coisa, né? Você quer ficar prestando serviço para não luz? Para os escuros? Eu acho que não, né? Aqui, ó, Cruz de Malta, o símbolo eletrônico do Saint-Germain. Os elétrons do Saint-Germain têm esse formato aqui, né? Essa representação, esse molde. Então vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. E hoje nós vamos isto aqui, que foi acabar de mostrar aqui, ó. De novo, né? Eu tenho aqui uma cruz de malta. Você vai ver essa cruz de malta assim, como se fosse um tapete.
Então você vai ficar bem no centro dessa cruz de malta. Você vai beber nesta fonte de luz dourada. E, mesmo que não tenha dado para perceber, tem uma pedrinha violeta no meio, tá? Deixa eu tirar. Tem uma pedrinha violeta no meio, certo? Você está aqui, nesta pedrinha violeta. Bem grande, tá? Bem grande. E esta cruz de malta se transforma numa hélice. E conforme ela vai girando, ela vai absorvendo todas as memórias até as camadas permitidas por Sananda Jesus, né? Não é tudo de uma vez, mas repita este exercício meditativo, visualiza isso quantas vezes você quiser, no dia, na semana, né? Então você vai limpando e essa hélice ela vai girando e ganhando velocidade. E você ali, você pode perguntar, eu vou ficar enjoado girando. Não, você não sai do lugar. Quem gira é a hélice, à tua volta. A tua presença divina no teu coração está onde? No agora. E quando esta hélice gira, tudo vai sendo transmutado e vai girando e acelerando, pegando camadas mais profundas, até que você não vê mais a hélice. Você só vê você com uma túnica dourada, com uma coroa, com um cetro, com uma capa dourada, tudo dourado. Até os seus cabelos estão dourados. E então, um grande colar de ouro com um pingente do tamanho do seu coração, com a cruz de malta que te mostramos, bem grande, com uma grande ametista no centro pendurado, bem na frente do seu coração físico. E essa cruz penetra dentro do seu corpo e se instala no seu coração. Esta é uma das meditações mais poderosas que já trouxemos para vocês que acompanham as aulas dessa nossa irmã, que apenas é um canal de todos nós. Eu sou o grande diretor divino e estou aqui para abençoar a todos vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, com a tua presença divina, com a minha presença divina, porque Deus está em todos os lugares, inclusive Ele é cada elétron que compõe o teu ser. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora! Gratidão é sinal de evolução, então deixa o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!